Vale, Gerdau, Usiminas e CSN. Essas ações tiveram uma forte alta nos últimos meses, né? E tudo isso está atrelado à alta das commodities metálicas na China, né? E à retomada econômica da China. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né? Eu recebo muitas dúvidas em relação a esse setor, né? É um setor que está passando por um movimento de forte alta, a gente está assistindo, né? Então, as ações da Vale, Gerdau, CSN, Usiminas, têm subido recorrentemente. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, tá? Que é um gráfico de 6 meses dessas 4 ações, a gente vê esse movimento aqui fortíssimo, né? Então o CSN subindo pouco mais de 200%, Usiminas quase 100%, Vale 63%, Gerdau 65%, e não é só nos últimos 6 meses, né? Quando a gente pega o movimento de um ano, tá? Então, ou seja, pegou a queda em função da pandemia, a gente também vê um movimento de alta relativamente expressivo, né? CSN acima de 130%, Vale quase 70%, Usiminas 60% e Gerdau 30%. Então todas essas ações estão subindo em função de um ciclo que eu vou tentar explicar um pouco aqui, tá? Então, me falem um pouquinho sobre a visão de vocês, se vocês têm essas ações ou não têm, estão otimistas, estão pensando em colocar. Comentem aqui nesse vídeo, falando um pouquinho sobre o que vocês acham. Primeiro ponto para a gente entender, né, o que está acontecendo nesse ciclo é entender o setor. E quando a gente fala de minério de ferro, tá, 98% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço. Tá? Então, minério de ferro praticamente é utilizado para a produção de aço. Aço é utilizado em tudo, praticamente indústria, construção. Então, a gente está falando aqui. Linha branca, as chapas, né, de metal ali, que geladeira, fogão, máquinas utilizam, é aço. Indústria automobilística, chapa de carro, entre outros componentes, aço. Indústria de base, né? A gente está falando de aço também. Construção civil, aço. E aí, no caso, né, especificamente, a gente está falando de vergalhão, né? Então, são barras. Então, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica, o mercado de aço se divide em aço plano, e aí quando a gente fala de aço plano, a gente está falando das chapas, né? Chapa de aço, que é utilizado no mercado específico, e aço longo, né? Aço longo é basicamente vergalhão, né? Aquelas barras que é utilizado em construção. Então são dois mercados, é o mesmo, praticamente é aço, né? Mas são utilidades diferentes e mercados diferentes. Então tem uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Quando a gente entende as empresas, então no nosso mercado, a gente está falando de Vale. Vale é minério de ferro. CSN tem operação de minério, né? De mineração, mas ela também está exposta a aço, né? E aço do lado do aço de chapa, né? Então, ou seja, mais indústria. A Usiminas, praticamente aço, né? E quando a gente pega a composição dela, é muito mais aço plano, né? Ou seja, mais indústria. Gerdau. A Gerdau é a maior empresa, né, da América Latina de aços longos, exposição à construção civil, e 50% da receita vem do mercado americano, tá? Então, para entender um pouquinho, são coisas diferentes, né? Uma coisa está exposto ao mercado de aço da construção civil dos Estados Unidos, a outra está exposto ao mercado de aço de chapas, né, automobilísticas no Brasil. Então, são coisas diferentes, apesar de ser aço, eles estão expostos a mercados diferentes e por isso tem uma dinâmica muitas vezes ali que não andam tão juntos, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender aqui nessa análise. Bom, mas tudo isso, né, todo esse movimento de alta está correlacionado com a retomada econômica da China, tá? E eu trouxe aqui alguns dados sobre a economia chinesa para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo por lá. Esses dados aqui eu vou colocar depois no Telegram, tá? No meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Quem quiser, entra lá, eu vou deixar os gráficos depois desse vídeo. Quando a gente pega a taxa de desemprego na China, né? Então, para mostrar a retomada econômica, a taxa de desemprego em dezembro caiu para 5,2. No pior momento, ela chegou a 6,2, ou seja, ela está muito próximo do que era pré-pandemia. Então, do lado de emprego, a economia chinesa retomando, tá? Vendas no varejo acumulado no ano, tá? Então, aqui dezembro de 2020, uma queda de 5,75%. Pensar que o pior setor, né? O pior impacto foi no varejo, né? E as vendas do varejo na China caíram pouco menos de 6%. Então o impacto foi pequeno. Muita gente vai falar, Rafa, mas eu não confio nos dados da China. Tudo bem, assim, os dados da China sempre são duvidosos. Entretanto, os preços das commodities não tem como
manipular, né? Ou ninguém vai manipular para cima para comprar. Então acho que esse é um bom indicativo, né? Ninguém quer que o preço suba para comprar mais caro. Isso mostra como a economia chinesa está retomando. Produção industrial acumulada no ano, uma alta de 2,3%. Então a indústria cresceu. Outro ponto importante, lucro da indústria tá crescendo ano contra ano aqui, né? Peguei dezembro, 2,4%, ou seja, lucro crescendo do lado da indústria. Exportação, né? Exportação e importação, que é importante a gente ver como a China está, se ela está conseguindo vender mais para o mundo, e se ela está crescendo de fato, e isso se reflete através das importações, né? Então peguei dezembro aqui, as exportações crescendo 21,1%, uma porrada, né? E as importações crescendo 4,5%. Depois eu vou explicar um pouquinho da dinâmica que mudou na economia chinesa, tá? Aqui um outro dado importante é o crescimento dos empréstimos, ou seja, né, a massa que existe de dinheiro, na liquidez. Isso mostra aí um crescimento ano contra ano de quase 13%. E mais um dado que é importante, né, é o PIB. O que a gente vê aqui tri contra tri, né? Então nos últimos trimestres aqui, na verdade não é nem tri contra tri, né? É terceiro trimestre de 2020 contra terceiro trimestre de 2019. Então assim, está crescendo em relação ao ano passado. E quando a gente pega o acumulado, tá? A economia chinesa nos 9 primeiros meses cresceu 0,7%, ou seja, né, vai ser um ano de crescimento em um mundo inteiro que está desmoronando. Então a economia chinesa conseguiu operar muito bem essa retomada, né? Tem os seus pontos de críticas, entretanto isso é fato. A economia chinesa está retomando e isso se reflete no preço. Como eu falei, nesses dados aqui, quem quiser, entra no meu canal do Telegram que eu vou deixar lá. Mas aí, qual que é o ponto importante, né? A economia chinesa, ela sempre teve um crescimento pautado em indústria, né? Tudo de base. Isso foi o que a gente viu lá desde 2000. Aí nos últimos anos ela tentou migrar para um crescimento mais pautado no consumo interno, né? Desenvolvendo ali a economia, o varejo. Mas nesse momento de pandemia que ela viu toda essa doideira que a gente assistiu em 2020 acontecendo, o que ela fez? Ela fez o que ela sabe fazer muito bem, crescer via indústria, crescer via infraestrutura, né? Ou seja, ela constrói ponte, infra, onde as pessoas nem precisam, mas ela faz isso e consegue reaquecer a economia. E isso, basicamente, é utilizado o quê? Aço, né? Ela precisa de muito aço. Então, essa maneira dela de retomar a economia impulsionou as commodities. Então, o que eu trouxe aqui, né? O gráfico que mostra o preço do minério de ferro, tá? A tonelada aqui, peguei o futuro, geralmente dá um pequeno descolamento em relação à vista, mas ele é a mesma coisa, tá? Pré-crise, né? Então, finalzinho ali de 2019, começo de 2020, a gente viu um minério ali entre 80 e 90 dólares, e o que a gente assiste hoje, né, é um minério aí na casa dos 160 dólares. O minério explodiu, ou seja, isso aqui se reflete nas ações, tá? Ainda mais quando a gente fala das empresas que estão aqui, né? A Vale vende em dólar, mas basicamente o custo dela é real. Então, ela tem uma alavancagem operacional muito grande. Então, as pessoas falando muito. Mas quando você olha para a geração de caixa da Vale, mesmo nesses níveis aqui, mesmo depois de ter andado, está super descontado, está abaixo de 4 vezes. Minério de ferro subindo, isso impacta o preço do aço, tá? E isso acaba impulsionando as outras, né? A segunda derivada aí que pega Gerdau, pega Usiminas, pega CSN. Mas tem um ponto, né? Além disso, aqui, o que nós tivemos, né? No meio da pandemia, todo mundo assustado, as empresas de siderurgia começaram a desligar os alto-fornos. Um consumo grande, um custo grande, né? E a retomada desses fornos demora muito. Então, teve um descasamento entre oferta e demanda, né? O que a gente está assistindo agora, né? A construção civil retomou numa velocidade absurda, ou seja, né? Eles estão comprando aço longo, não pega muito mais as empresas para Gerdau, está exposta ao aço longo, e não tem a oferta, né? Então tem essa puxada em função de descasamento entre oferta e demanda. Lógico que a gente está vendo uma melhora, né? Um restabelecimento da oferta, mas tem sim essa questão do aumento de preços. E o ponto é o seguinte, temos um ciclo de commodities na China, que a China vai reaquecer a economia, vai continuar reaquecendo dessa forma. Não sei se é um ciclo, como a gente assistiu lá atrás, né? De 5, 6, 8 anos, isso não é claro, mas é um ciclo de 1, 2 anos. E o que a gente vê hoje no mercado é que esse nível de preço de minério de ferro, né, consequentemente do aço, não está refletido ainda nas ações. Por quê? Porque
os investidores, né, os grandes investidores, eles duvidam, né, ou eles não acreditam que o nível da commodity vai se manter nesse patamar, tá? Porque nesse momento começam a entrar novas ofertas, né? Então as operações que não eram rentáveis a 90, 100 dólares começam a ser restabelecidas e aí oferta e demanda tendem a se regular, tá? Mas existe um upside risk aqui, tá? Se esse nível de minério aqui continuar, essas empresas tendem a andar muito mais, tá? Então tem sim uma oportunidade, a gente tem falado muito nos nossos relatórios. Vou até aproveitar para deixar aqui, né? Quem quiser acessar o Carta do Estrategista, que são as minhas recomendações na Levante, vou deixar um cupom de desconto, então de R$ 21,90 por R$ 14,90 por mês, 32% de desconto. O link está aqui embaixo, é só usar o cupom RAFA110K, mas o link está aqui embaixo, tá certo, pessoal? Bom, e se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.